Comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos, unidos para fazer a vida melhor. União Norte Web Rádio, unindo o mundo da música com você. Logo de manhã, tomar um amargo pra ter nada à disposição. Um mate bem servado de uma história de tradição. Erva mate valério, qualidade e bom sabor. Erva moída da grossa, tradicional e sem açúcar. Produtos especificados, processo feito com muito amor. Na roda de chaleira, muitos casos pra contar. Sempre muito bem acompanhado da cunha, bomba e chaleira. Água quente no ponto certo e erva mate de primeira. Erva mate valério e qualidade verdadeira. Melhor e mais ouvida. Online 24 horas com você. Restaurante Bom Sabor é o seu lugar. Tudo fresquinho, feito pra amar. Restaurante Bom Sabor, não dá pra resistir. O iPhone bateu, feito bom sabor. Restaurante Bom Sabor, aqui tem o melhor. Do tempero ao prato, tudo vai te conquistar. Com a 10 Telecom, você vive cada momento com a melhor conexão e aproveita tudo o que importa sem limites. Navegue com ultra velocidade e tenha o mundo ao seu alcance em tempo real. E tem mais! Com nossa telefonia móvel 5G, você conta com cobertura nacional e WhatsApp ilimitado para falar à vontade, sem se preocupar com o consumo de dados. Não perca nenhum segundo. Escolha a 10 Telecom e esteja sempre conectado. União Norte Web Rádio, unindo o mundo da música com você. 7h02. No celular, no tablet ou no computador, sintonize onde você estiver. Peça sua música e fique ligado. Acesse para se conectar. Anuncie sua marca, produto ou empresa. Quem tá ligado aqui? O sucesso não para. A melhor e mais ouvida. Online 24 horas com você. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidão. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando
os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei. Você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente
tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. E quando achar que está tudo perdido, que não vai conseguir vencer, Deus vai te levantar, você vai caminhar. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Quem é como o nosso Deus? Eu não posso comparar. Outra vez vou perguntar: quem é que pode me falar? Quem é como o nosso Deus? Ganha luta sem lutar, faz machado flutuar,
forte, nosso Salvador. Ganha luta sem lutar, faz machado flutuar, faz o vento se acalmar, faz o fim virar começo, faz o mar virar do avesso, para o seu povo passar em terra seca. Do outro lado começaram a cantar. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, poderoso Jeová. Não olha pra cima porque Ele é maior, Ele não anda, está em todo lugar. A sua glória é tão grande que enche o céu, a terra e o mar. Rasga o céu, faz a chuva descer, da onde ao inferno. União Norte Web Rádio, unindo o mundo da música com você. Seu nome é Jeová. 7 horas e 17 minutos. Senhor dos senhores, raiz de Jessé, estrela da manhã, é rei dos reis, conselheiro, Deus forte, nosso Salvador. Senhor é o Senhor, estrela da manhã. Senhor é o Senhor. Palavra pra você: não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui
essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. A guerra te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar e te adorar. É o que sustenta me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim e te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Nesse momento eu quero também chamar meus irmãos. E eu quero convidar o Espírito Santo a permanecer conosco e não sair daqui. Oh, glória. Vem cá, meus irmãos. É uma família abençoada, não é? Mude as coisas de lugar.
Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara nossa alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Levanta suas mãos mais alto que puder, declare. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu amor, o teu perdão me sarou por inteiro. E ele é tão completo. Sarou meu coração por inteiro. Sarou minha alma por inteiro. Não há outro como tu, soberano e A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meus amigos, ouvintes que estão entrando nessa live, que estão nos acompanhando há muito tempo já. Meus irmãos, a programação Ceifeiros Internacionais hoje aqui na União Web Rádio, União Norte, é a nossa rádio aqui em Francisco Beltrão. E juntamente comigo hoje está o pastor André, pastor da nossa igreja, Assembleia de Deus, Mato Grosso do Sul, o professor Lécio, juntamente conosco mais uma vez,
E também hoje está o nosso convidado, Pastor Fernando. Muito obrigado do senhor estar junto conosco aí, a convite do professor Lécio. E eu queria agradecer muito a Deus pela sua vida e espero que goste de bater um papo junto conosco aqui e volte mais vezes também, porque estamos aqui para evangelizar e para levar a palavra dentro do lar, porque nós temos essa ferramenta de trabalho também, que é o celular, notebook, computador, televisão, e então a gente temos que usar esse celular como ferramenta de trabalho também, para evangelizar. Porque às vezes a gente toma muito tempo fazendo muitas coisas e acabamos mexendo no celular para tudo. Então, vamos levar no celular também. Muito obrigado a cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus, Pastor André. A paz do Senhor Jesus, Professor Lécio. E a paz do Senhor Jesus, Pastor Fernando. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E quero já deixar pro Professor Lécio apresentar o Pastor Fernando. Amém? Amém. Boa noite a todos. Nós hoje temos aqui a presença do Pastor Fernando, né? Uma presença ilustre, e estamos felizes por isso. E eu tenho certeza que ele vai trazer experiências fantásticas, né? Nós já trabalhamos juntos na evangelização do Compev e nós temos histórias em comum, né? Então ele vai apresentar, falar da sua composição, do seu livro, né? Vocês que estão aí acompanhando, têm vindo sempre participar do nosso programa, né? Hoje vamos ter sorteio, vamos falar sobre gentileza, que é o assunto hoje que vai nortear, o assunto do livro dele, né? Espero que você fique conosco para compartilhar essas emoções, essas ideias, essas palavras que podem nos ajudar nessa noite. Então ele está aí, teólogo da Igreja Batista Betel, né? Hoje está na Igreja de Renascença, não é isso, pastor? Renascença. Pastoreando a Igreja em Renascença. Ele mesmo vai falar um pouco da história dele, da vida dele. Eu tenho algumas experiências e alguns agradecimentos a fazê-lo, né, também. Na época lá do Compev, nós criamos lá como é que é o nome do staff, né? A evangelização de rua, e nós fizemos o Caris Day, e a gente, eu tive uma ideia, né? Ele falou, não, você que vai liderar, a ideia é tua. Eu achei fantástico isso, porque realmente eu acho que a ideia deve ser liderada pela pessoa que está com a criação, né? Se você sente falta de um serviço dentro de uma igreja, eu acho que é você que tem que fazer, né? Tá faltando alguém ali, então Deus está movendo você para fazer esse trabalho. E ele teve essa visão, um trabalho que deu muito certo, né? Auxiliamos ali no Caris Day e sinto só falta aqui na cidade fazendo esses trabalhos, né? Fala um pouquinho como é que anda a sua vida aí, né? Se apresenta aí pro pessoal. Em primeiro lugar, é uma honra estar com todos os pastores aqui, pastor André, com o professor Lécio, pastor, me fugiu o teu Presbítero nome. Tiago. Presbítero Tiago, com o Mauro, né? Que é aqui idealizador desse projeto tão especial, que é a União Norte Web Rádio, e eu sei que a comunicação é um púlpito tão importante quanto os púlpitos que temos em nossas igrejas. Desejo muito que Deus abençoe o Mauro, o projeto, e alcance não só a Cidade Norte, mas alcance também o Brasil e o mundo, como é o potencial, né, da internet e de tudo aquilo que aqui realmente se compartilha. Mas, respondendo ao nosso querido professor Lécio, meu nome é Fernando Alberto Araújo, sou mineiro de Belo Horizonte e estou no Sul desde 1994, aqui em Francisco Beltrão. Cheguei em 1994 a convite da comunidade Batista Betel, através dos apóstolos Horácio e Nelly e de toda a equipe de Francisco Beltrão, e Deus nos plantou nessa terra e aqui desenvolvemos algumas atividades, como o programa Um Convite à Esperança na Rádio
rádio educadora durante 22 anos, né? Depois do programa lá do Luiz Carlos Maciel. E também tivemos atividades junto à Rádio Princesa, escrevendo para jornais, Jornal de Beltrão, Folha do Sudoeste, colunas evangelísticas, artigos e também pensamentos com relação à realidade social. Então Deus nos deu na área da comunicação aqui também um grande privilégio, né, nesse lastro de tempo que desenvolvemos aqui. E depois estivemos desenvolvendo, como hoje estamos, alguns trabalhos fora de Francisco Beltrão. Nasceu a Comunidade Batista Betel em Palma Sola através do nosso ministério, junto com o apoio de outros irmãos que também consolidaram essa obra. 2 vizinhos, a mesma coisa, nós tivemos essa iniciativa e hoje estamos ali na grande cidade de Renascença, cidade linda, abençoada, de um povo muito especial. E eu vou compartilhar um segredo para vocês. A Igreja Batista de Renascença, como é assim conhecida, ela se tornou Comunidade Batista Betel depois, porque ela originalmente pertencia à Convenção Batista Brasileira e é a primeira igreja batista de todo o sudoeste do Paraná. É uma igreja que já tem de história 73 anos e de história de emancipação 53 anos. Então, de fato, um grande privilégio Deus nos tem dado de estar ali pastoreando hoje aquele rebanho e servindo ao reino, como aqui nós estamos hoje com membros de diversas congregações, igrejas, porque essa porta se abre por causa do corpo de Cristo, da unidade do corpo de Cristo. Então, agradeço muito a gentileza de todos vocês em nos convidar para hoje estar aqui compartilhando o coração e aquilo que há no coração de Deus para todos nós. Amém, Pastor Fernando. Deus abençoe a sua vida e estamos muito gratos o senhor estar aqui junto conosco também. Pastor André, o Pastor André está com a sua oportunidade e pode orar também pelo programa e por todos nós aí, para que Deus venha abençoar cada um que entrar nessa live juntamente conosco. Paz do Senhor a todos os ouvintes que estão assistindo. Eu sou muito grato pela vida do professor e fico muito contente de compartilhar o mesmo espaço com o pastor Fernando, né? E até parece que a gente já te conhece há uma longa data, né, pastor Fernando? Fico muito contente, muito feliz, né? Saber que o senhor tem uma grande história, né? E a gente é meio novo na caminhada e a gente fica feliz de conhecer pessoas que já tem experiência, né? Pode ajudar a gente. E eu fico muito contente de saber que o senhor é teólogo, escritor, cantor, e que Deus abençoe o senhor grandemente. Amém. Tá? Presbítero Tiago, Deus abençoe, e a cada um que está nos ouvindo e assistindo, que Deus abençoe. Vamos orar? Depois nós vamos para o tema aqui, falar um pouquinho, né? O pastor Fernando, o professor Lécio vai falar um pouquinho sobre o tema. Eu tenho algumas perguntas para fazer para eles, mas vai ser bênção de Deus. Vamos orar. Deus, nós queremos te louvar pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esse momento de comunhão, de união, ó Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos conduza, Papai do céu, nesta noite. Assim nós entregamos em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Professor Lécio, já vamos entrar então no nosso bate-papo e logo depois eu estarei aqui colocando um louvor para a gente estar se comunicando um pouco mais com o pessoal. Mas antes de tudo eu quero agradecer a cada um dos irmãos que estão entrando, cada um dos amigos também. Pastor Castanha está aí.
Pastor Castanha está aqui. Teve semana passada. Márcio Amorim. Deus abençoe. Ruth Soares. Maria Isolene, minha mãe lá de Dois Vizinhos. Thomas Lopes. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão nos assistindo. Continue na live, que o Pastor Fernando está com livrinhos ali para fazer um sorteio. Opa. Logo depois ele já vai falar desses livrinhos. E também a gente vai fazer um sorteio hoje para quem ficar na live até o final conosco. É isso, professor Lécio? Sim, isso mesmo. Eu estou aí feliz, né, com a presença dos participantes. É bom ver que eles têm vindo, né, todas as segundas-feiras. Isso é resultado aí do nosso trabalho, né, pastor André? Sinal que eles estão gostando, né, do que estão assistindo e que estão ouvindo, né? Então as pessoas, elas têm sede de ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus, né? Então eu queria começar aí nosso bate-papo com o pastor Fernando, mas antes de tudo, eu queria que você que está em casa pegasse a sua Bíblia para poder acompanhar, né? Nós estamos reunidos aqui com a finalidade de evangelizar, falar das coisas de Deus, falar do livro do pastor Fernando, né? Queremos que esse livro se espalhe pela cidade, os assuntos reverberem, né? Tenham aí uma boa aceitação. Ele vem falar de coisas boas, generosidade, que a gente está perdendo aí essa paciência com as pessoas devido a tanta ocupação, e a gente tem que voltar à palavra de Deus, né? Então no livro aí, primeiro a carta de João 4, 20 e 21, tem 2 versículos muito importantes, e eu vou ler para vocês aí. Coloca para eles ali no comentário ali, presbítero Tiago, por favor. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20 e 21. Então diz o seguinte: se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Tem um ditado popular que diz o seguinte: eu amo aquele irmão, mas não gosto dele. Então a gente já vai agora passar a palavra para o pastor Fernando, né? Qual é o entendimento dele sobre amar e não gostar? Há diferença amar e gostar dentro do teu conhecimento teológico? Na verdade, a chave da nossa caminhada com Deus, ela passa necessariamente por uma condição da verticalidade e da horizontalidade. A cruz, ela já demonstra isso. Verticalidade diz respeito ao meu relacionamento com Deus. E é impossível que alguém que se aproxime de Deus despreze o primeiro grande mandamento, que é o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. Então, quando você se depara num relacionamento vertical com Deus, não pode ser um relacionamento obrigatório, não pode ser um relacionamento religioso, não pode ser um relacionamento superficial. Está ali o desafio de ter um relacionamento de amor. Mas o segundo grande mandamento é exatamente esse: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus ainda vai dizer: vocês vão amar uns aos outros como eu vos amei. É aqui que está a chave desse amor, que é diferente de gostar. Eu posso ter ali a predileção por alguém porque alguém se parece comigo, ou porque alguém tem os mesmos valores, pensa como eu, ou tem algum tipo de identificação em algo que a pessoa tem que eu também tenho. Mas o desafio da fé não é amar os iguais. Não é uma realidade identitária no sentido de amar porque o outro é como eu. Às vezes, o que realmente muitos dizem, não, eu realmente amo a Deus, mas o meu irmão que é de outro jeito, não dá. Eu não suporto, eu não aguento. Mas quem é que nos dá essa graça? Quem é que converte o nosso coração ao outro?
é o Senhor. É por isso que é impossível amar alguém na sua realidade, nas suas potencialidades e nas suas debilidades, sem olhar com o olhar de Jesus. Porque foi assim que Deus nos olhou. E essa é uma das coisas que a vida veio me ensinando com o passar do tempo. E é uma das frases que não é de minha autoria, mas alguém disse certa vez: Deus, Ele não olha para mim como eu sou, mas como eu posso vir a ser. Então essa é a chave de todas as expectativas de relacionamento. Eu não posso simplesmente pegar a pessoa como está e dizer que ela vai ser assim a vida inteira. Ela pode mudar. Eu estou sendo transformado. Cada um de nós que estamos aqui, caminhando dia após dia, sabemos do que a Bíblia diz. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até chegar a ser dia perfeito. É uma transformação constante. Embora a conversão tenha uma data especial, o processo de mudança é sequencial. Então, ver o outro de forma processual também nos fará bem, né? E a gente vai ser oportunizadores de cura, gerar cura na vida de outros. Ao contrário de dizer, eu não gosto do fulano, eu amo o fulano, mas não, é impossível esse amor estar conectado dessa maneira, porque o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera. Esse é o princípio da definição do amor em 1 Coríntios capítulo 13. Aí vamos gerar uma polêmica sobre esse assunto, porque pastores, né, renomados afirmam que a gente pode amar e sem gostar. Mas isso aí é questão de entendimento, porque de repente tem pessoas que te incomodam realmente, você não deseja o mal para elas, mas elas te fazem mal, né? Então há pessoas que têm comportamentos abusivos, e mesmo sendo da família, né? Agora, você amar o igual a você é muito fácil, né? Mas aí Jesus fala pra gente amar o quê? Aqueles que te perseguem. Essa aí é que vai fazer a mudança na cabeça das pessoas. Pô, eu faço tão mal àquela pessoa e aquela pessoa me trata bem. É um tratamento de choque. E é a obediência à palavra de Deus. O teu livro, ele fala sobre restauração, né? Fala sobre amizade. Eu lembro aí da passagem do filho pródigo. Lucas, no livro de Lucas, ali fala do filho pródigo. Ele pede os seus bens ao pai, né? A sua herança, e sai pelo mundo. Vai gastar tudo do pai, né? E depois, quando ele acabou o dinheiro dele, ele perde os amigos, vai lá, passou fome, foi cuidar de porcos. E ele lembra que ele tinha um pai que o amava e que dava tudo para ele. E ele falou: poxa, meu pai tem tudo, né? Tantos criados, eu também sou dono daquilo tudo, né? Ele deve ter pensado dessa forma. Vou voltar pro meu pai e vou pedir perdão. E ele nem conseguiu terminar o discurso dele. O pai dele já estava lá, recebeu, deu anel, né? Fez uma festa, matou o carneiro, né? E o outro irmão ainda reclamou: poxa, eu estou aqui do teu lado tantos anos, você não faz festa para mim. E aí o pai disse: não, mas ele estava morto e agora ele reviveu. Então isso é restauração, e é isso que Deus faz com cada um de nós. Mas precisa ter a atitude de ir até. Então, às vezes, os relacionamentos, eles são desfeitos por falta dessa disponibilidade de você ir até a outra pessoa, pedir perdão. Ontem o pastor falou na igreja o seguinte: pede perdão mesmo que você não tenha feito nada. Por quê? Porque na cabeça da outra pessoa, o que tu fez ofendeu ela. E às vezes você nem sabe que você fez algo que ofendeu o teu irmão. Então vai lá, pede perdão. É difícil? Claro que é. Porque às vezes você tem medo do quê? Da rejeição do outro. Eu vou pedir perdão e a pessoa ainda vai falar coisas que vai me incomodar. Poxa, mas você fez aquilo e aquilo outro. Então, essa parte é a parte que me incomoda. E incomoda a todos nós, né? A parte de ser repreendido. Mas a gente precisa passar por esse processo para fazer a restauração
das amizades, né? Do casal, né? Então é muito interessante essa parte de relacionamento. Eu queria que vocês fizessem alguma pergunta para o pastor Fernando. Ele é falante. Se não fizer pergunta, ele vai falar sozinho. Verdade. Deixa eu fazer uma pergunta. Não é uma pergunta teológica, é uma pergunta minha mesmo, né? Que eu tenho comigo mesmo. O tema seria gentileza, né? Hoje, né? E deixa eu fazer a pergunta para o senhor, pastor Fernando. Se alguém chegar para o senhor hoje, um exemplo: ó, pastor Fernando, eu estou doando para o senhor hoje R$1 milhão. Só que hoje o senhor não estaria precisando desse dinheiro. Mas se alguém chegar no outro dia, numa outra hora, e falar: pastor Fernando, eu estou doando para o senhor R$10. A pergunta que eu quero fazer, pastor Fernando: o senhor vai lembrar do 1 milhão ou o senhor vai lembrar dos R$10? Porque no 1 milhão o senhor não estava precisando, dos R$10 o senhor estava precisando. Generosidade. E as mínimas coisas faz nós lembrar daquilo que nós estamos precisando. E quando as pessoas doam algo para nós, quando nós estamos precisando, é difícil nós esquecer. Mas quando nós não estamos precisando, passa, vai embora. Mas quando nós estamos num momento difícil, num momento complicado da vida, e as pessoas estendem as mãos para nós, é difícil nós esquecer que se chama generosidade. A pergunta que eu faço para o senhor seria mais ou menos isso, essa colocação assim, minha mesma, que eu estou fazendo para o senhor? Eu entendo que generosidade e gratidão andam irmanadas, andam de mãos dadas. Na realidade, ao meu ver, não se refere à grandiosidade do ato, mas à intenção do coração. Eu acho que muitas vezes no ministério eu tive atos de generosidade, tanto relacionados à igreja que pastoreio, quanto à minha própria pessoa. Quantas vezes Deus usou alguém para nos prover em momentos muito difíceis. E quantas vezes... Só um pouquinho, por exemplo. E nesse momento difícil que Deus proveu essa pessoa para ajudar o senhor nunca esqueceu dessa pessoa? Na verdade, mesmo em momentos em que nós não precisávamos, nós sempre nos lembramos de pessoas que foram usadas e foram importantes. Mas sabe o que é tão tremendo? Que quem faz isso, não faz isso para ser lembrado. Quem faz isso sabe que está sendo usado por Deus. E um dos grandes testemunhos que eu trago na minha história com a minha família, em diversas situações, é de ver Deus levantando alguém que se permitiu usar. Essa é a chave. Alguém que deu ouvidos ao Espírito Santo para provisionar. E você falou de dinheiro, mas eu digo a você, o abraço, o sorriso, o acatamento, aquela condição de alguém se fazer presente, de lançar uma palavra de conselho, na hora que você está precisando, fazer uma oração, né? De estar junto, às vezes só ouvindo. Tem gente que pensa que o cristão não precisa de pessoas para compartilhar. Eu vivi momentos onde eu precisei, e lá estavam estas pessoas que Deus levantou, e para ouvir o coração de um pastor
porque precisava abrir o coração. A Bíblia fala que aquele que se isola insurge contra a verdadeira sabedoria. E que quem tenha muitos amigos e os tem para a sua própria perdição. Mas a Bíblia também diz que há amigo que é mais chegado que um irmão. Então, essas pessoas, nos vínculos relacionais, são pessoas especiais na nossa vida. Isso não quer dizer que a gente faça acepção de pessoas, mas de alguma maneira Deus aproxima algumas para se ajudarem, sim. Lembra que Jesus, ele enviou de 2 em 2. Ele nunca mandou com os seus 70 que foram enviados, de 1 em 1, vai cada um por si, não. Porque relacionamentos está no coração de Deus. Relacionamento é algo que vai produzir a edificação mútua e a proteção mútua. Então você vai descobrir que Deus é um Deus de relacionamentos desde o Gênesis. Ele vai estabelecer a condição de mostrar para o homem como era a própria família divina. Porque o texto começa dizendo, façamos o homem, né? A nossa imagem, a nossa semelhança, a equipe do céu. É interessante essa parte aí de ir em 2 em 2. Por quê? Porque é até perigoso você andar sozinho, né? Então, caso haja ali uma cilada diabólica, o outro irmão fala, peraí, irmão, vem pra cá, né? Um ajudar o outro, um cuidar do outro. Então, essa passagem nos ensina muito. Às vezes tem irmãozinho que quer sair evangelizando sozinho. Irmão, não vai sozinho, né? Leva alguém para cuidar de você, porque às vezes você entra num local e tem uma armadilha ali para você, irmão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então, nunca sair sozinho para evangelizar, né? Tem que estar acompanhado, conforme a Bíblia nos ensina. E essa relação de gratidão, só respondendo a tua pergunta, porque se o ato de generosidade de alguém te alcançou, é claro que a tendência é que você seja grato e que isso marque a tua lembrança, porque esta pessoa não foi só ela, é uma forma de Deus dizer a você, eu sei o que você está passando, eu usei o fulano para te abençoar, então a tua gratidão será primeiramente a Deus e a seguir a alguém. Porque, pastor Fernando, tem momentos que nós somos marcados na vida, né? Por pessoas. Porque tem momentos que nós recebemos esse celular de presente muito bom. Obrigado, professor. Mas, né? Mas se alguém chegar, é que não falei pro senhor, me dá uma garrafa de água no momento certo. Essa que é a colocação, que é no momento certo, entendeu? É isso aí. Marca a vida da gente. A outra pergunta que eu faço, pastor, pro senhor gentileza, essas coisas que nós estamos falando, ela abre porta para nós, ela leva nós em lugares que nós jamais pensamos em ir. Com certeza. O fato da boa educação, que eu chamo isso, existem coisas que são apenas espirituais, mas veja bem, veja como Jesus dá ênfase a essa condição, que é a condição do trato gentil. Porque ele, lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, a Bíblia vai falar sobre a regra áurea, a chamada regra de ouro dos relacionamentos. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus vai dizer, vocês façam aos homens tudo aquilo que vocês querem que eles façam a vocês. Então façam aos homens aquilo que vocês desejam receber. Muito irmanado com a condição da lei da semeadura e da colheita. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então essa boa educação, esse bom trato, essa lide com as pessoas de uma maneira gentil, agradecendo,
pedindo licença para entrar, não entrando em conversas alheias sem ser chamado, não invadindo privacidade de pessoas sem que as pessoas nos permitam, porque isso, como você falou aqui, algumas coisas podem ser abusivas. E tudo que é abusivo, invasivo, é algo que não vai estabelecer uma troca de cura. Vai simplesmente criar um problema maior. É por isso que muitas pessoas entram numa condição de defesa, entram numa condição de fechar o coração para o outro, porque são pessoas que estão invadindo o espaço do outro sem criar pontes relacionais, pontes de relacionamento. E eu devo tratar o outro como eu espero ser tratado. Então, a gentileza é uma semeadura. Agradecer, pedir licença, dizer olá, bom dia, como vai, né? Possuir um sorriso no rosto, olhar nos olhos das pessoas enquanto a gente fala, ouvi-las antes de falar. Porque muitas vezes nós somos, até como cristãos, para pregar o evangelho, eu costumo dizer assim: quantos cristãos só querem falar, mas não quer ouvir o coração do outro. E algumas pessoas vão nos ensinar na vida que nós aprendemos enquanto as pessoas abrem o coração e ganhamos o direito de compartilhar. Se você ouve o outro, mesmo que ele tenha convicções tão diferentes das tuas, mas você o ouve, você ganha o direito de ser ouvido. Na evangelização, isso é fundamental. Eu vejo crentes que quando vão evangelizar, vamos citar a gentileza na prática evangelística, eu entro na casa de uma pessoa, que me abriu as portas, eu estou lá com a minha Bíblia, fomos de 2 em 2 ou com mais pessoas, sentamos lá na casa. A casa é a casa de uma pessoa de outra natureza de fé, cheia de adereços espirituais de outra natureza. A primeira coisa que eu vou chegar lá é apontar para aquelas coisas que estão lá e vou começar a criticar a fé do outro dentro da casa do outro, né? Eu costumo dizer uma frase que foi dita por Dale Carnegie, que é um palestrante que fala sobre relações humanas, e ele diz o seguinte: se você deseja tirar mel da colmeia, precisa aprender a lidar com as abelhas. E muita gente não sabe como lidar com as pessoas respeitando o espaço delas. Eu respeito a cultura, ao que a pessoa acredita. Eu não posso chegar na casa da pessoa e mandá-la retirar aquilo que é importante para a vida dela. Então ela não tem o mesmo conhecimento que o meu. Eu costumo dizer o seguinte: qual é a cultura mais importante? É a minha. Aí ele vai falar, não, é a minha. E aí ele vai falar, não, é a minha. Sabe o que vai gerar? Desconforto. Então, quando a gente respeita a maneira da outra pessoa, a gente acaba ganhando um amigo. Então, nós temos diferenças, mas temos algumas coisas em comum. O que nós estamos utilizando para andar junto? As que são comuns, né? Porque a nossa diferença a gente está deixando de lado. Agora, quando eu começo a dar ênfase às nossas diferenças, nós vamos nos separar. Os discípulos também, eles se separaram por causa de diferenças. Não foi só uma mil maravilhas, né? Nós vemos caso de Barnabé e Paulo, tiveram opiniões diferentes, se separaram. Tiago se separou de Paulo também, não é isso? Pedro tinha opiniões diferentes de Paulo, e isso gerava também mal-estar. Mas eles tinham alguma coisa em comum, eles queriam trabalhar para o reino de Deus. Nós não vamos ter pessoas iguais, né? Nós vamos ter pessoas que têm algo em comum, juntas. Por isso a gente cresce. Quando a gente começa a dar ênfase ao que o outro tem defeito, aquele também tem, aí a gente para de caminhar junto, porque vai entristecer o amigo, vai entristecer o outro já não quer mais ficar comigo. Você também não quer ficar comigo, só fala das coisas erradas que eu faço, você não me elogia, você não faz uma gentileza para mim, né? E aí aquilo vai me deixando triste, desmotivado. Na verdade, professor Lécio,
outra frase que me marcou muito, mostrando como é que essa desproporção nos relacionamentos cria bloqueios que podem estabelecer verdadeiros muros. Quando alguém imagine que alguém tenha lá o seu cachorro, e o seu cachorro está acostumado a só roer osso. O negócio do cachorro é o osso, porque tudo que ele aprendeu na vida foi comer osso desde pequenininho, roer o osso desde pequenininho. Mas de repente você descobriu que tem uma dieta melhor para ele, e que essa dieta não é só de ração, mas pode ser um bom bife suculento, aquela coisa e tal. E de repente você consegue esse bife suculento. Se você chegar para o cachorro, e se for um pitbull, problema mais sério ainda, mas se chegar para o cachorro e começar a falar com ele: eu vou tirar o osso de você, eu vou tirar o seu osso, eu vou pegar esse osso, eu vou levar embora esse osso para você aprender a comer o que você precisa. O que vai acontecer? Você vai sair mordido. É o que vai acontecer. O cachorro vai até você e vai te pegar. Mas se você começar a desfilar com bife na frente do cachorro, ele está lá roendo o osso, mas aí você está desfilando com aquele bifão suculento, passa para cá, passa para lá, passa para cá, passa para lá. De repente você vai ver que aquele cachorro largou o osso e foi atrás do seu bife. Guardadas as devidas proporções da metáfora, a gente precisa muito mais levar Jesus para as pessoas, nas nossas palavras, na nossa vida, na nossa conduta, no modo de trato, na maneira como nós enxergamos as pessoas. Muito bem lembrado, mesmo que uma pessoa não tenha se convertido e não conheça o Evangelho, tem muitas pessoas que não conhecem o Evangelho, que são mais educadas que muitos crentes, do que muitos cristãos, no trato com o outro. Tem coisas boas, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que saem de manhã e não cometem equívocos comportamentais, e pessoas que cuidam das suas famílias. Tem pessoas que têm coisas boas, mas eu vou lá só para falar do pecado da pessoa. E de repente eu posso também entender, olha, como aconteceu com tantos homens de Deus, que tiveram a sua conversão já com uma história tão boa, e que eram pessoas que tinham uma certa índole boa, mas que precisavam do essencial, que é nascer de novo. Pastor, vou te interromper um pouquinho. Você lembra de Paulo em Atenas, né? Então, aquela cidade tinha muitos deuses. Mas Paulo encontrou algo bom no meio daquela cidade, no meio daqueles deuses todos. Tinha lá um local ao Deus desconhecido. E ele falou que ele servia aquele Deus desconhecido. Então, no meio daquela montoeira de deuses, ele encontrou alguma coisa boa. Às vezes você chega no local e só tem olhar crítico. Você não percebe que ali você pode aproveitar aquele momento para evangelizar, conquistar algumas pessoas. Então aproveita o que é bom. Paulo fala: aproveita o que é bom, examina tudo. Olha aí, ele praticava isso, examina tudo e retém o que é bom. Então é esse olhar que a gente tem que ter para que a gente tenha amizades, né? A gente não precisa incomodar as pessoas, a gente precisa ajudá-las, tratá-las bem, para que elas vejam o amor de Cristo na nossa vida. Em Atos a gente vê que a igreja crescia diariamente. E o que a igreja tinha? Amor. Eles se amavam. A graça de todo o povo. E aí a pessoa falava: eu quero isso aí também que eles têm. É o que você estava falando no começo. Nós somos de denominações diferentes, mas nós temos algo em comum: o amor pela palavra de Deus. Aleluia. Amém? É interessante que hoje, no século que nós vivemos hoje, as pessoas criticam mais do que ajudam, né? Viu? E se a pessoa usasse a crítica para abençoar, para fazer alguma coisa, eu tinha certeza que o ambiente, o local que a pessoa está, seria muito melhor. Né? Então hoje a gente vive isso aí,
dentro da igreja, em qualquer ambiente, né? A gente tem um projeto social, Pastor Fernando, projeto social Resgatando Vida, né? E a gente arrecada alimento nos mercados e a gente monta cesta básica e a gente entrega para as pessoas que precisam, que estão necessitadas. Então, assim, o povo de Francisco Beltrão, um povo abençoador, ajuda muito o projeto. Mas tem pessoas, Pastor Fernando, que a gente tenta conversar com elas ali no projeto ali, mas as pessoas parece que tá com uma alma angustiada, um rancor, xinga você, critica você, não quer ajudar, né? Então, se você não quer ajudar, fala, pastor, irmão, Deus abençoe, né? Ou bom dia, boa tarde, tudo bem, né? Então eu falo, então se as pessoas fossem usar todas as críticas, todo esse rancor que tem dentro, né, seria muito melhor do que nós estamos hoje, né? Na verdade, vamos colocar a gentileza em prática, vamos colocar a compreensão em prática. Muitas vezes nós achamos que as pessoas têm algo contra nós, contra aquilo que fazemos, contra o nosso projeto, contra a nossa igreja, e não é. Nós vivemos um tempo onde a confiabilidade das ações, ela se mostrou afetada, porque muitos em nome de Deus fizeram absurdos, muitos em nome de Deus, usando essa condição de pessoas que queriam fazer o bem, agiram como uma maneira de engano. Então você tem aí de fato no Brasil um retrato de pessoas desconfiadas, que querem ter certeza naquilo que estão investindo, apoiando, ajudando, e a gente não tem que ficar, eu como pastor não tenho que ficar acabrunhado com isso. Eu não posso ficar, porque o fulano me olhou torto, porque isso vai acontecer, aconteceu com Jesus, vai acontecer conosco. A minha compreensão deve ser, por que isso acontece? Porque de alguma maneira também nós, como cristãos, sejam evangélicos ou não, demos os nossos motivos, não você, mas tantos que usaram o nome de Deus para cometer alguns deslizes dentro dessa questão, dizendo ajudar famílias e não ajudando, desviando recursos e uma série de situações. Esse é um espectro social, essa é uma verdade social. E a gente tem que, então, entender que a confiabilidade daquilo que fazemos e somos, ela vai existir pelo lastro do tempo. Não é uma coisa que se conquista da noite para o dia. É nesse sentido que eu tenho que respeitar a compreensão do outro. O outro não me conhece, mas me julga. O outro não me conhece, mas fala, como alguém disse, todo pastor é ladrão. Todo mundo já ouviu isso aí. Na verdade. Todo pastor é ladrão. Eu sou pastor e não sou ladrão. Você é? Não. No entanto, não é a frase que ecoa em muitos lugares. Então, mas mesmo assim, olha o que disseram de Jesus. Chamaram Jesus de endemoniado, príncipe de Beelzebu, né? E que mais que a Bíblia não conta que devem tê-lo chamado. No entanto, com um beijo, com um beijo, Jesus foi traído. Ele olha para o traidor e chama de amigo. Aqui vieste. Então, Deus nos dá essa graça para sofrer esses impactos e para entender o outro, porque um dia nós estávamos, pastor André, do lado de lá, e um dia também eu joguei pedra em cima de igreja Deus é Amor. Um dia antes de me converter, eu estava lá, jogando pedra, lá em Belo Horizonte, em cima de uma igreja, onde os irmãos estavam orando, estavam buscando a Deus, e eu não sabia de nada, eu só os chamava de loucos, e jogava pedra no telhado de zinco deles. Se eu estou aqui é porque eles oraram muito por mim. Então você consegue entender? As pessoas mudam, mas se a gente oferecer essa outra face, o que não é fácil, e é só a graça de Deus que nos dá,
essa condição, porque a gente também é de carne e sangue. Quem é que gosta de ser desprezado? Quem é que gosta de ser chamado de ladrão? Quem é que gosta de ser chamado de pastor? Quer ver uma outra coisa que vão chamar o pastor? Como já disseram, a meu respeito e a respeito de outros. Você vai numa loja, você trabalha, eu sou pastor. Mas além disso, você faz o que mesmo? É verdade. Falo isso nos professores também. Não é? O professor só dá aula? Só dá aula. O pastor só faz isso. Como se pastor não trabalhasse. Né? Então, mas tudo isso faz parte do contexto no qual nós vivemos, sendo que nem todos nos conhecem. E, diga-se de passagem, a confiabilidade é tão fundamental naquilo que exercemos como igrejas, como cristãos, como pastores, que, de fato, essa é a maior moeda do cristão. Não é o dinheiro, é a confiança. As pessoas vão se colocar debaixo do pastoreio das nossas famílias. Eu sou casado com a Ruth está aí assistindo aí, ó, o programa. E o meu maior respaldo é a minha casa, é a minha família. Meu maior respaldo não é o que eu digo aqui, não é o livro que eu estou escrevendo ou os livros que já escrevi. Meu maior respaldo é o que eu vivo, é o que a Ruth vive, é o que os nossos filhos aprenderam. Amém. Esse é o maior respaldo. Amém. Presbítero Tiago, quer ver com o pessoal aí se tem alguma pergunta para fazer? Eu estava aqui analisando e o pessoal parou de compartilhar, curtir. Sim. Nós estamos aqui. Ninguém fez pergunta ainda, mas quero agradecer a cada um que está na live junto conosco e também agradecer a Deus em primeiro lugar. E também quero deixar uma pergunta aqui. Pastor Fernando, muitas das vezes eu já ouvi falar pessoas falando de outras pessoas, né? Que isso é o que mais vai acontecer e mais acontece. Eu não vou lá naquela igreja porque o pastor é tal, faz isso e faz aquilo, e nem conhece o pastor, por causa que ouviu o boato de outras pessoas que inventam as fofocas, né? Que é a tal da fofoca. E a pessoa às vezes acaba não querendo entrar naquela igreja, mas estava com vontade de ir lá. Eu já convidei pessoas para ir na igreja, muito tempo aí eu convidava as pessoas. Eu não vou lá por causa de fulano e por causa de ciclano. A pessoa não quer ir por causa de outra pessoa. Isso aí eu fico triste de saber isso, sabe? Porque ela não dá uma chance para outra pessoa. Porque assim, eu uma vez entrei na igreja, me batizei e saí. E depois aconteceu mais uma vez, entrei na igreja, fiquei 3 anos e saí. E agora já faz 6 anos que eu estou na igreja, mas não pretendo mais sair. E outra, a gente vê muita gente falando isso, e muitas pessoas que também já aconteceu e fez o mesmo que eu. Só que nesse sentido eu sei que Deus me deu mais uma chance, 3 vezes já. Então tem pessoas que vêm falar pra gente que não querem ir na igreja por causa de fulano e ciclano. E eu falo, não, dá uma chance para essa outra pessoa, ela mudou. E se ela não mudou ainda, você vai ver. Você vai lá para ouvir a palavra de Deus. Então muitas pessoas não querem mais compartilhar, congregar por causa desses motivos. E acabam se afastando da igreja. Da minha igreja, da sua igreja, da igreja dele. Então acabam se esfriando, né? Mas então não tem gentileza nisso, né? Eles acabam não sendo gentil com elas mesmas. E eu fico pensando todo esse tempo, né? Pessoas boas que estão no altar de outra igreja já falou isso pra mim. Eu não vou lá por causa disso e por causa daquilo. E eu fico sem sentido, eu fico confuso nisso tudo. Na verdade, meu querido presbítero e ouvintes, a igreja, ela é
processual. Todos estão a caminho. A igreja não é o lugar das pessoas plenas, perfeitas, já resolvidas e já acabadas. É lógico que se espera que quem esteja na igreja dia a dia esteja melhorando. Sua vida vai sendo transformada, vai ouvindo a palavra, vai recebendo oração, vai tendo comunhão com os irmãos, vai entendendo que essa comunhão vai produzindo o óleo da unção, que a Bíblia fala, Salmo 133, versículos 1 a 3, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão e chega à orla ou à gola das suas vestes. O que significa que na comunhão há unção. A unção do Espírito Santo que vai aperfeiçoando a todos nós. A ausência da visão de corpo na igreja é que produz equívocos como este que você coloca. Alguém fala, mas eu não vou lá porque fulano está lá. Alguém disse certa vez, se você está procurando uma igreja perfeita, o dia que você encontrar, não vai não, que você vai estragar ela. Não vai não, que você vai estragar, porque a igreja não é o lugar dos perfeitos, é daqueles que estão sendo aperfeiçoados. E de fato vamos encontrar pessoas em diversos estágios de caminhada. Aqueles que há mais tempo estão caminhando, aqueles que são novos convertidos, aqueles que estão ali numa atitude meramente religiosa, e está tudo certo. A igreja é o lugar de todos. A igreja é o lugar aonde Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu me lembro como eu cheguei, oprimido, cansado, aos 16 anos de vida, desistido e deprimido. Eu, expulso do colégio militar, sem conhecer os meus pais biológicos, cheio de revoltas interiores, causador de problemas os mais variados para minha família. Foi assim que eu cheguei. Mas quando eu cheguei na igreja com toda aquela carga, pessoas me amaram, pessoas estenderam a mão. Ninguém quis saber quais são os teus erros. No dia que eu levantei a minha mão lá no sábado de 1981, entregando a minha vida para Jesus, pessoas começaram a caminhar do meu lado, sem querer saber se eu tinha feito alguma coisa ruim, se eu era um viciado, se eu era um bêbado, se eu era um drogado, se eu era... Ninguém quis saber, só começaram a caminhar comigo. E se eu estou aqui, é porque essas pessoas estavam lá, é porque a minha mãe na fé estava lá, é porque havia um pastor que estava lá, haviam pessoas me aconselhando dentro do ônibus e que também estavam lá, haviam pessoas que passavam na porta da minha casa e diziam, vamos para a igreja hoje, quando eu não queria ir. Eu sou hoje a pessoa que sou porque diversas pessoas passaram na minha vida e dentro da igreja. Então, quando eu falo isso, querido, a igreja não é o lugar perfeito, mas é o lugar onde os imperfeitos vão encontrar solução, caminhando, se entendendo, se amando, se perdoando, se restaurando. Olha, muita coragem tua, presbítero, de dizer que durante 3 vezes, você deixou os caminhos do Senhor. Mas sabe de uma coisa? O que importa não é como começa, o que importa é como termina. Glória a Deus. Aquele que começou a boa obra em nós, ele vai concluí-la até o dia final. Por isso a gente sabe que a igreja é o lugar onde não se desiste de ninguém. Você quer uma identidade da igreja? Se quer ser igreja, é o lugar onde não se desiste. Só a pessoa pode desistir, só ela mesma. Porque se a igreja do Senhor é 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, quantas necessárias forem, porque o apóstolo Horácio, ele fala isso, a gente não apaga o pavio que fumega, a gente não esmaga a cana quebrada, ainda pode florescer. O pavio que fumega pode voltar a pegar fogo. Amém. A esperança pode curar. É isso.
Obrigado, que o Evangelho nos ensina. Obrigado, Deus. Eu fico lembrando aqui do que já fizeram por mim também quando eu cheguei no Evangelho. Cheguei sujo, né, drogado, e eu passei por grandes dificuldades. Eles me internaram, né, pagaram toda a minha estadia e nunca vou esquecer do que fizeram por mim. Então eu vejo que a gente tem que olhar para trás, olhar para o retrovisor e ver aquilo que fizeram por nós e passar essa generosidade para frente. Generosidade. Né? Então, pastor, eu tenho um versículo da Bíblia para ler aqui. Vamos ler? Por favor. Né? O pessoal que está em casa aí acompanhe. Gálatas 5:16 até o 22. É bem compridinho. Quer acompanhar, irmão? Gálatas capítulo 5:16 ao 22. Aqui. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Referindo a alguns versículos anteriores. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria, ou seja, essas coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não vão entrar no reino de Deus. Ou seja, aqui está falando de tudo aquilo que é agressivo, não só para você, mas para as pessoas também. Fala de adultério, de bebedeira, de inveja, fala de comer demais, coisa que não se prega na igreja, por respeito aos gordinhos, porque comem bastante. A glutonaria está dizendo aqui que é pecado. Né? Diga-se de passagem, não é só os gordinhos que comem, já vi muito magrinho comer muito. Come sem necessidade, né? Exato. Compulsivamente. E coisas semelhantes a essas, das quais de antemão declaro, como também já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí vem a parte agora do fruto, né? O fruto do Espírito, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Essas obras aí que são difíceis para o ser humano. A gente tem que se esforçar um pouquinho para fazer essa parte, porque a lista de cima é tudo que a gente deseja, porque nós somos humanos e a gente tem que evitar todas essas coisas: feitiçaria, contendas, inimizade, ciúmes, né? Rapaz, quantas tragédias na Bíblia aconteceram por causa do ciúme, né? O caso lá dos irmãos de José, por causa do ciúme. Tentaram destruir a vida de José, mas Deus já tinha ali um plano para ele. Tem ali Caim e Abel, Esaú e Isaac. E às vezes você vê também ali uma falta de sabedoria do próprio pai, porque ali na geração de Abraão, vários homens ali da história tiveram filhos preferidos, cara. A minha mãe sempre falou para mim e pro meu irmão: eu amo vocês dois igual. Mesmo que ela tivesse o filho preferido, que eu não sei até hoje. Não sei quem era, se era eu ou meu irmão. Ela tinha, mas ela nunca falou para mim ou para ele. Mas no fundo você tem a impressão que é você, né? Eu não sei. Eu não sei quem era. Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Mas essa dúvida ela deixou para nós. Por quê? Para não gerar contenda. Aí, poxa, vai lá Jacó e dá um manto lá de príncipe para José. E aí pronto, os irmãos ficaram com ciúme. Por que não deu um para cada um? Se não pode dar um para cada um, né? Que a minha criação foi sempre assim: comprou uma camisa para um, tem que comprar a camisa para o outro. Comprou um sapato para um, tem que comprar o sapato para o outro. Aí vai lá Jacó e comete essa besteira, cria ali uma contenda entre os irmãos, ciúmes, né? Então, até para a gente não cometer esse tipo de atitude, evitar esse tipo de problema dentro de casa, ficar elogiando um filho e falar mal do outro, você vai criar aí uma briga entre os irmãos que dificilmente vai ter retorno aí depois, né? Para se reconciliar, e isso causa muita dor, né? Ou seja, o desprezo causa muita dor. Falando nisso, né, sobre os frutos do Espírito,
nós trouxemos o pastor Fernando para falar do livro. Até agora nós estamos só na introdução, né? E o que teu livro traz, né, para nós, o público? A motivação de escrever, para mim, é um dom de Deus, é algo que vem do alto, é algo que o Espírito Santo agregou ao meu ministério de algum tempo. Esse vai ser o 5º livro de minha autoria, e todos eles com temáticas bem especiais. Um deles fala da minha conversão, e esse é gratuito, está disponível aí nas mídias sociais, e ele estava lá. Conto a minha história enquanto um garoto problema, uma pessoa que não conhecia Jesus, e como conhecer Jesus e o que mudou na minha vida por ter conhecido a Jesus. Outro fala sobre relacionamento pais e filhos. Eu, filho adotivo, não conheci meus pais verdadeiros, biológicos, né? Não verdadeiros, mas biológicos. Não os conheci e até hoje não os conheço. Não tenho traço das minhas origens, nem rastro. Então, tive pais adotivos que me amaram, com 2 outras irmãs, né? Sandra e Vânia, e aí eu conto nesse livro também como a lacuna da paternidade cria uma dificuldade para essa geração. As crises intrafamiliares. Meu filho, onde está você? É o nome daquele livro. Mas esse livro, trazendo a gentileza de volta, nasceu de uma constatação daquilo que eu mesmo comecei a observar que havia sido desviado no meu coração durante um tempo. Quando houve aquele fervo político no Brasil, quando começou aquela divisão política, eu me envolvi muito, defendendo os valores cristãos e defendendo o pensamento que tenho, que é um pensamento de direita, mas eu me tornei profundamente agressivo com quem pensava diferente. E isso começou a ser algo muito complicado, porque tendo que defender o que acredito, eu não precisava estabelecer determinadas posturas que não seriam ideais para um pastor, para um servo de Deus, diante de outras pessoas que pensavam de maneira contrária. E eu entrei nisso de uma maneira tão profunda, que quando tudo mudou, quando as eleições vieram, quando mudou-se a característica da nação em relação ao que esperávamos, o meu coração estava tão envolto com esses processos que eu cheguei a me deprimir. Porque eu havia meu Face, eu faço questão de não ter apagado. Tudo está lá. Quem quiser ver o Facebook do Fernando Alberto Araújo, eu não apaguei nada do que fiz no passado em relação àquela condição dos absurdos que dizia, ferindo as convicções de outros, defendendo as minhas teses tão veementemente que esqueci que deveria fazê-lo, sim, mas com gentileza. Com gentileza, com respeito. Com respeito, com a compreensão do olhar do outro. Como que você fala de amor se você está me agredindo? Se você não está me respeitando? Né? É aquilo que eu tinha falado. Como é que eu vou colocar a minha opinião? Lógico que em algum nível o que eu creio ou penso vai ofender alguém, mas eu não preciso ser ofensivo para fazer isso. Então, naquela experiência, aquilo me fez refletir algo que eu já vinha escrevendo há algum tempo. Algum tempo que eu venho refletindo sobre relacionamento entre as pessoas e sobre o impacto do Evangelho através dos relacionamentos. Então nasceu aí a intenção de escrever, trazendo a gentileza de volta. Confesso, eu estava dizendo para mim mesmo, eu quero trazer isso de volta porque eu não fui sempre assim. E essa condição era completa. Eu passei 22 anos fazendo o programa O Convite à Esperança e era ouvido em toda a região, e nunca tinha ido por um caminho dessa natureza. E aí, de repente, por causa dessas veementes defesas de teses políticas, eu comecei a defender a tese
e esquecer um pouco de como lidar com as pessoas. Isso afetou minha casa, isso afetou pessoas da minha família, isso afetou pessoas à minha volta, nos relacionamentos de igreja. Isso não me fez bem e não fez bem a outros. Olhando para essas coisas, então, aí quando caí, foi que nem o filho pródigo. Caí em mim. O filho pródigo caiu em si. Eu caí em mim. Eu falei, meu Deus, o que eu estou me tornando? Que tipo de pastor eu estou me tornando para a minha geração? Que tipo de pessoa eu estou me tornando para aqueles que precisam, seja na esquerda, na direita, no centro, ouvir falar de Jesus? Que tipo de pessoa que eu tenho me tornado? E aí eu calei-me. Mas é tão bonito. Calei-me politicamente. Sobre isso, porque eu nunca me engajei nessa disputa. E fui mal visto por isso. Se você não engaja nessa disputa, você não é dos nossos. Eu falei, opa, aonde está escrito isso na palavra de Deus? Eu vi alguns irmãos, né, falar que iam acabar com a amizade, outros ameaçarem não ir no meu estabelecimento. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com os crentes? Eles já perderam o caminho, já saíram da visão bíblica, porque não é por força nem por violência, é por amor. Então a gente tem que conquistar as pessoas pelo amor, não pela força. E isso realmente nos separou. Não porque eu quisesse me separar, mas é porque eu não queria me envolver. E até hoje eu continuo na mesma posição. Eu falo para os meus irmãos, eu continuo na mesma posição. Eu vou lá, vou votar na pessoa que eu acho que é melhor para aquilo que eu penso, e acabou. E na verdade, eu não vou abraçar e ficar me manifestando e brigando e lutando por causas que são humanas, de homens. No sentido bíblico e dos princípios de Deus, posicionados temos que ser. Mas até nisso eu posso me posicionar sem ser agressivo. Porque isso não significa dizer, como a frase diz, o meu direito de dizer algo termina no instante que o outro também tem o direito de dizer o que pensa. Eu posso não concordar com o que o outro pensa, mas eu vou defender até o final o direito que o outro tem de dizer, porque isto é o pensamento, como nós falamos aqui, pensamento democrático. Olha a condição que estamos vivendo aí, com a possibilidade da perda da liberdade de expressão. Então, saindo desse ambiente político, eu comecei a voltar para a palavra e para as coisas que eu sempre pensei. Eu falei, eu preciso escrever sobre isso. Eu preciso escrever sobre como as pessoas podem ser de melhor trato, como as pessoas podem ter um olhar gentil para o outro, como as pessoas podem ter misericórdia compartilhada, compaixão compartilhada, ter uma condição de estender a mão, de também confrontar quando for necessário, porque o confronto é bênção. Ser gentil ou ser alguém que ama não significa não dizer o que precisa ser dito. Eu posso dizer o que precisa ser dito sem perder o amor por alguém. Às vezes, na família, você vai precisar confrontar seu filho, seu esposo, sua esposa, mas tudo isso é aquela condição de dizer a verdade em amor, compadecendo. E Jesus, quando ia dizer alguma coisa, a Bíblia fala que ele compadecia, ou seja, ele descia ao nível do outro. Compadecer significa descer não apenas na direção do outro, mas se colocar no lugar do outro. Como é que eu gostaria de ouvir essa repreensão? Como é que o meu pastor me chama no gabinete? Que tipo de repreensão que eu gostaria de receber e como eu gostaria de receber? Vai doer. Disciplina dói, mas se alguém me disciplina, é porque me ama. Porque quem não me ama, não vai me corrigir. Quem não me ama, vai me ver errar e vai me deixar errando. Então eu dou glória a Deus todas as vezes. Eu sou produto de diversas correções na vida. No início da caminhada, na fé
mesmo como pastor, e eu aqui sou pastor, tenho 60 anos de idade e tenho pastores que me discipulam. Porque eu não entendo que alguém possa exercer autoridade na direção de alguém sem estar debaixo da autoridade de alguém. Como é que eu quero mandar nos outros, entre aspas, e não quero que ninguém avalie minha vida? Pastor também tem que prestar contas. Por que a ovelha na igreja tem que prestar contas lá para o presbitério, para o pastor, e o pastor não tem? Não. Nós somos servos uns dos outros. É isso aí, justamente. Mas esse ponto que você fala aí, hoje é comum, né? Você vê pastores que não prestam contas a ninguém, né? Mesmo que ele erre, sou eu que mando aqui, se você não está feliz. Então são donos da igreja, né? E na verdade nós somos mordomos e não donos. Servos uns dos outros. Servos, né? Então a igreja, ela já tem dono, é Deus, né? Tudo aqui que nós vivenciamos nessa terra jaz no maligno, mas não é dele, é de Deus. A confusão está aí, né? O sistema global, ele pertence a quem? Ao maligno. Nós estamos fora desse sistema, porque nós não pertencemos ao sistema. Agora, a questão da posição, claro que nós não devemos nos posicionar, né? Eu sou contra aborto, sou contra várias ações, né, dessas bandeiras, né? Então, eu vou me posicionar. Não, essa aí não dá, né? Eu sou um cristão, não vou comer dessa sopa aí, desse prato aí, né? Ou seja, a posição do cristão é o que incomoda muitas pessoas, né? Por que você não vai fazer? Porque eu não quero, eu não posso também. Não é só querer, não, eu não posso também. Por que você não bebe? Porque eu não posso. Primeiro que eu tive problema com o álcool, né? E o álcool, ele não vai me trazer nada que possa edificar. Você vê aí que a Bíblia proíbe a embriaguez. Aí o cara, não, é só uma tacinha. Tudo bem, você toma uma tacinha, mas tem o teu irmão que bebe uma tacinha, vai acabar com a vida dele. Tanto que o presbítero Tiago estava falando aí do afastamento, eu me afastei por causa de uma tacinha de vinho, porque me disseram que não tinha mal nenhum. Para mim tem, porque eu sou alcoólatra. Então, se escandaliza o teu irmão, Paulo fala, não come, né? Não bebe, deixa todo mundo em paz, aí ficar trazendo bebida para dentro da igreja, né? Não tem cabimento. Bom, só pensar na lei da liberdade cristã. A Bíblia fala que todas as coisas me são, mas nem todas me convêm. Por quê? Não é só porque não me convém a mim, é porque de fato nós temos. Eu, por exemplo, também não faço uso de bebida alcoólica de nenhuma natureza, nenhuma. E lá no meu livro, ele estava lá, até conto como foi que Deus cortou isso da minha vida para valer, antes de eu me converter e antes de conhecer a Jesus. Mas vamos pensar, você que está aí assistindo, como é que você se sentiria com o seu pastor assentado em um bar ou em uma lanchonete, tomando o vinhozinho que você advoga? Tomando ali o cálice de vinho que você diz que não tem problema nenhum. Como é que seria a visão de vê-lo tomando uma cervejinha lá? Você apresentaria o seu pastor para qualquer outra pessoa? Essa pergunta eu ouvi em um lugar bem interessante. Certa feita, pastor, eu fui no local e esse é pastor também. A gente dentro da casa dele, né? Eu também não... Sempre eu falo, a gente é templo e morada do Espírito Santo, então... Se você é templo e morada do Espírito Santo, não tem como você colocar algo dentro de você que, né? Então ele falou assim, então eu vou ali na geladeira pegar uma cerveja sem álcool pra nós. Eu falei, rapaz, mas eu não tomo cerveja. Não, mas é sem álcool. Eu falei, mas eu não tomo nem sem álcool. E eu falei, se você está com vontade de tomar sem álcool, porque você está com vontade de tomar com álcool, né? Então, eu penso, pastor, o inimigo, ele
maqueia as coisas, né? E o ser humano acaba caindo naquilo que o inimigo maqueia, entendeu? Não pode tomar com álcool, não tem problema nenhum, entendeu? Mas a intenção é que vale, né? Então, se eu tô tomando com álcool, a intenção né, é que eu queria tomar com álcool. Tem um gatilho lá, tem um gatilho atrás dessa história. E atrás dessa história. Então é assim. Então é que nem o senhor falou também, graças a Deus, né? Quando eu me converti, tem 12 anos, não me libertei, estou liberto, graças ao Senhor Jesus Cristo. Mas isso, diga-se, tem tudo a ver com o tema, por quê? Porque sendo lícito, vamos colocar assim, você não vai encontrar na Bíblia a expressão não beba, vai encontrar não vos embriagueis, mas está no contexto, na inferência, dizendo, se aquilo que você fizer escandaliza o teu irmão, por amor ao teu irmão, não faça. Então essa é a lei da liberdade cristã. Eu sou livre. Quem é que vai me segurar se eu sair de carro aqui e falar, não, vou entrar ali, tomar um gole? Quem que vai me segurar? Ninguém. Eu sou livre. Mas a minha liberdade cristã não me leva à libertinagem, no sentido de que, por causa do testemunho e da caminhada com Deus e do amor àqueles que não conhecem o Senhor, é que eu abro mão de fazer aquilo que aos olhos de tantos seria. Meus pastores, são 20 horas e 48 minutos e eu preciso encerrar o programa. A conversa está muito boa, a gente já passou 18 minutos, não tem problema, o Mauro já liberou para nós aqui e quero agradecer muito a vida de cada um de vocês e também desejar que tenham uma ótima semana, que Deus venha abençoar cada ouvinte. E assim que eu encerrar aqui, eu gostaria que o pastor Fernando orasse por nós. E temos o livro ali, eu coloquei o nome das pessoas aqui já. E tem 8 pessoas, né? Tem 8 pessoas. Vou colocar mais um nome aqui, que a irmã já entrou. E a gente vai sortear 2 livros ou um livro? Aqui são um CD e 2 livros. Vamos sortear um livro essa semana. E na outra segunda-feira mais um, né? Mais um. Tem pouca gente hoje na live. Então é isso aí. Muito obrigado a cada um que estava nos assistindo até agora. Cada um que ficou acompanhando conosco aí. Muito obrigado a cada um de vocês. Espero vocês na segunda-feira que vem de novo. Professor Lécio, pastor André. E o professor Lécio, acho que já tem mais um convidado, acho que para segunda-feira que vem, né? Já tem Deus abençoe. O evangelista Elton tá vindo aí. Eu posso só falar como vai ser o lançamento e quando? Pode, com certeza. Isso. Na semana que vem, no dia 16, quarta-feira à noite, nós estaremos fazendo o lançamento do livro Trazendo a Gentileza de Volta, lá no Centro de Eventos de Renascença, Centro de Eventos Geraldo Giacomini, e acontecerá às 19h30. Então, dia 16, quarta-feira que vem, sem ser essa agora, a outra, né? Às 19h30 no Centro de Eventos em Renascença. E teremos também a apresentação do Coral Municipal. Vai ser uma noite muito especial e com muitas surpresas. Então, eu convido todos os internautas, ouvintes, para estarem conosco lá, vocês, pastores, professor Lécio, presbítero, para estar conosco lá também. Então, estão todos convidados. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E agora a gente vai fazer o sorteio. E logo em seguida eu gostaria que o pastor fizesse uma oração final aí. E a gente vai estar encerrando o programa. Ceifeiros Internacionais, União Norte Web Rádio. Samuel Alves, ele é um funcionário meu. Ele estava assistindo ali, falou, lindo programa. Então está aqui.
Samuel Alves, eu vou levar um livrinho para você e eu quero ver você ler. Deus abençoe. Em nome de Jesus. No empenho. Pode orar, pastor. Meu Deus, meu Pai, nosso Deus, Senhor nosso, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e pela oportunidade que temos de estar aqui na Rádio União Norte, ó Deus, e também com esses queridos irmãos, trazendo essa mensagem do Evangelho todas as segundas-feiras, trazendo a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo continue usando esse programa e alcançando os corações, as vidas, e se há alguém que está conosco, que está tomado por uma enfermidade, por algum mal, tomado por alguma situação que precisa do Teu milagre, que possa receber agora o toque do Senhor aonde está. Alguém desempregado, alguém precisando de uma porta aberta, alguém precisando de sonhos novos na sua vida, alguém que precisa da reconciliação da casa, dos pais aos filhos, filhos aos pais, marido à esposa, esposa ao marido. Vem fazendo a Tua obra de restauração, como só o Senhor sabe fazer. Nós os abençoamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Deus abençoe pastor André, Deus abençoe professor Lécio e Deus abençoe pastor Fernando. Muito obrigado por cada um de vocês que estão aqui. Que Deus possa prosperar na vida de vocês, abençoar grandemente a família, o ministério de vocês. E muito obrigado, meu Deus, por essa rica oportunidade e a paz do Senhor Jesus a cada um que está assistindo conosco e que Deus possa abençoar cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus. Amém. Eu queria fazer só mais um pedido aos que estão ainda aí. Compartilhem o link dessa live, tá bom? Para que a gente tenha mais irmãos, né, juntos aí na próxima edição do programa, tá bom? Então eu vou deixar uma mensagem aqui. Lembre-se que a restauração de relacionamentos é um processo que pode levar tempo e exigir esforço, mas com a orientação de Deus, a busca pelo perdão e a disposição para mudar, é possível experimentar a cura e a restauração em seus relacionamentos. Então você que tem problemas aí com algum irmão, com o cônjuge em casa, né? Procure se relacionar com eles, vão orar, pedir perdão. Esse é o caminho para a cura dos traumas. Amém? Amém. Deus abençoe. E você que precisa de oração, meu WhatsApp está fixo ali nos comentários. E juntamente com o pastor André, a gente vai começar uma campanha de oração hoje e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor. Vou levar o livro pro pastor Castanha e Márcio, Deus abençoe, que chegou aí também. O Márcio é lá de Santa Catarina, foi sorteado, mas eu falei para ele, só vou entregar o livro para você quando eu for em Santa Catarina. Amém. Deus abençoe. Filho, eu tenho visto as lutas que tu tens passado, coração ferido e o peito machucado, e por muitas vezes pensou em parar. Disse Deus me esqueceu, tudo está perdido. Olhou pro seu lado e não viu um amigo pra te estender as mãos e te ajudar. Meu filho, eu nunca te desamparei. Em meio a essa guerra por você lutei. Meu filho, eu não desisto nunca de você. Essa prova apenas vem pra te preparar e pra você de mim, filho, não se afastar. Meu filho, eu não desisto, eu conto com